Olá, meus irmãos, que a doce paz do Senhor seja sobre nós. Uma reflexão da palavra de Deus aqui. O privilégio de ser chamado servo de Deus é uma honra, é um prazer, é uma alegria ser chamado servo de Deus. Aqui, Tito capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Meus irmãos, as cartas ou epístolas antigas começam com o nome e credenciais do remetente e uma saudação ao destinatário. Paulo se apresenta com duas credenciais da mais alta importância. Quais as duas credenciais que Paulo se apresenta? Primeiro, como servo de Deus, como um prisioneiro de Deus, de Cristo, da sua vontade, da sua obra, da sua direção. Segundo, ele se apresenta como um apóstolo de Jesus Cristo. Que privilégio, que honra ser apóstolo, ser servo, ser um prisioneiro, um escravo do Senhor Jesus Cristo. É uma oportunidade ímpar para a vida de alguém que é chamado por Deus. Um escritor, William MacDonald, corretamente afirma que a primeira expressão, servo de Deus, descreve Paulo como escravo do Supremo Mestre. E a segunda é apóstolo de Jesus Cristo, como um mensageiro do soberano Senhor. Então ele descreve corretamente que é uma expressão valiosa, preciosa, de Paulo como servo. Antes de ser diácono, presbítero, evangelista, pastor, nós temos que ser servos, servos de Deus. Antes de sermos cantores, pregadores, seja qual for o cargo no reino de Deus, na obra de Deus, antes de tudo isso, nós temos que ser servos de Deus. Seja um servo. O servo é aquele que faz a vontade do seu Senhor. Hoje nós estávamos almoçando, eu, minha esposa e um amigo chamado Esaú, de Brasília, e ele comentou algo interessante. Ele comentou natural, e eu fiquei pensando, o servo, quando ele é desobediente, ele não serve nem para Deus e nem para o diabo. Porque quando o homem, a mulher, está lá servindo o diabo no mundo, num centro de macumba, num centro de candomblé, se aquele chamado cavalo do diabo não obedecê-lo, ele o abandona e o larga de lado. Então, o servo desobediente e infiel, ele não serve nem para Deus e nem para o diabo. Não presta para nada. Nem o diabo, que é um servo desobediente. Que dirá Deus mesmo. Então, precisamos ser um servo de Deus, voltado para Deus, obediente, prestativo, sem murmuração, um servo de Deus voltado para o trabalho de Deus. Então Paulo era o maior título, Paulo, servo de Deus, maravilha, e apóstolo de Jesus Cristo, como um mensageiro do soberano Senhor. A primeira fala de submissão, a segunda de autoridade.
A primeira, Paulo, servo de Deus, fala de submissão. Ele se rende totalmente a Cristo. E a segunda, apóstolo de Cristo, fala da autoridade do seu ministério, a autoridade do seu apostolado, a autoridade da sua mensagem, a autoridade das revelações que Deus lhe deu. Bendito seja o Senhor. Então, meus irmãos, Paulo se tornou servo por uma rendição pessoal. Não foi por obrigação, não foi por imposição, não foi porque colocou a faca no pescoço dele e diz, você tem que ser um servo, não. Ele se tornou um servo de Cristo por rendição, por amor, por vocação, chamado, prazer, alegria. E também ele se tornou um apóstolo por uma nomeação divina. A questão de apóstolo não foi iniciativa de Paulo. A questão de apóstolo não partiu de Paulo, mas partiu de Cristo, que o nomeou, o vocacionou, o chamou e o encheu da unção do Espírito Santo e o tornou um apóstolo de Cristo. Vejamos aqui mais detalhado. Essa é a primeira e única vez em suas cartas que Paulo refere-se a si mesmo como servo de Deus. Então é interessante. Essa é a primeira e única vez em suas cartas que Paulo refere-se a si mesmo como servo de Deus. É um termo de grande honraria, uma vez que foi usado no Antigo Testamento para os patriarcas, profetas e reis. No Antigo Testamento, Abraão, Moisés, os profetas, Davi e os não israelitas que cumprem os propósitos de Deus são designados servos de Deus. Então você que está na igreja, olhando os carros, varrendo a igreja, fazendo comida, galinhada, pamonhada, você que está ajudando na tesouraria, você que canta, você que prega, você que é porteiro, você que é instrumentista, você é um servo de Deus, um prisioneiro de Cristo, um escravo de Cristo no grego. De Cristo até ser escravo é uma honra, é um privilégio. Continue sendo servo, continue sendo humilde, continue servindo a Deus em todas as frentes. Isso é muito importante. O título denota que Paulo era propriedade exclusiva de Deus e estava a serviço exclusivamente do Altíssimo. Do Altíssimo. Como servo de Deus, ele faz referência à grande causa que havia abraçado, que era a causa do Evangelho, de anunciar o eterno plano de Deus, a salvação dos eleitos por meio da pregação da verdade. Então Paulo foi um servo, desde que foi transformado até morrer por Cristo numa morte de cruz. Bendito seja Deus, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então, meus irmãos, a expressão servo de Deus aponta de igual forma para o fato de que aquele que outrora for escravo do pecado, agora livre por Jesus Cristo, está a serviço de Deus. Aqueles que não são servos de Deus não são servos do pecado, escravos das próprias paixões e estão a serviço de suas próprias concupiscências. Então, aqueles que não são servos de Deus são servos do pecado, do mundo e dos seus próprios desejos. Meu irmão, minha irmã, obreiro, você que tirou um minutinho para ouvir essa reflexão, seja um servo fiel de Deus. O céu não é dos espertos, o céu é dos fiéis. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. E outra coisa, nós somos servos eternos, seremos servos eternos, serviremos Deus eternamente. Deus te abençoe.